É muito comum pregadores subirem no púlpito e começarem a apresentar frases que não passaram por uma verdadeira exegese, por uma verdadeira interpretação. Eles não examinaram o texto e reproduziram apenas aquilo que eles ouviram. Um desses erros cometidos pelos pregadores diz respeito a Ezequias. O profeta Isaías vai até Ezequias e diz o seguinte: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Com base nesta expressão, alguns pregadores chegam a dizer o seguinte: Ezequias estava com a sua vida atrapalhada, a sua família estava desconcertada e Deus estava mandando ele colocar em ordem a sua casa porque os seus filhos estavam fora da presença do Senhor. E é por isso que o Senhor estava então exortando Ezequias. Mas será que Ezequias realmente estava com a vida atrapalhada? Será que ele estava fora da presença do Senhor? Será que a sua família estava bagunçada? Parece-me que não. Porque o relato que nós temos no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 18, é que Ezequias começou a reinar e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor e, inclusive, ele destruiu todos os ídolos. Ele foi fazendo uma limpeza, uma faxina espiritual em Judá. Tirou toda a idolatria, ele purificou o templo, ele purificou tudo. Depois ele realizou a melhor e a maior Páscoa em Judá. Foi um homem que andou na presença do Senhor, os seus caminhos eram retos, andava na presença de Deus e agradava o seu nome. Portanto, como é que nós podemos atribuir a ele um comportamento inadequado e que ele foi um pai relapso, simplesmente por causa do seu filho Manassés ter cometido todos aqueles tipos de pecados horrendos diante de Deus? Na verdade, então, o que é que podemos depreender desta expressão, põe em ordem a sua casa? Pôr em ordem a sua casa, de acordo com os melhores historiadores, nada mais era do que, olha, lavra o testamento, expressa o seu último desejo, comece a ver quem é que vai suceder a você no trono. O rei não deveria partir e deixar a casa desarrumada nesse sentido, a fim de que não houvesse os mesmos problemas que o próprio rei Davi enfrentou. Davi, na sua velhice, por não ter colocado logo em prática, não ter escolhido logo a pessoa que deveria reinar, Adonias toma posse do reino, quando na verdade quem teria que reinar era Salomão. E o próprio Senhor disse que ele teria um filho chamado Salomão, que significa pacífico, e que iria reinar e o seu reino seria de paz, e que ele iria construir uma casa ao nome do Senhor. Como é que ficaria a palavra do Senhor? Então Adonias tomando o reino. Agora tudo isso por quê? Porque Davi não se preocupou em colocar em ordem a sua casa nesse sentido da administração da família e da administração do reino. Portanto, colocar em ordem a casa é expressar o último desejo. Aquilo que você quer para a sua família, como que ela vai ser governada, quem irá governar, quem será o sucessor, quem será o próximo rei. É isso que está sendo dito aqui no texto, e não o que os pregadores geralmente dizem e que está errado, que Ezequias estava com a sua vida toda atrapalhada. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. E eu quero fazer questão de ler esse texto aqui de 2 Reis, onde vai falar acerca do reinado de Ezequias. Olha só, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã.
confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então, veja que Ezequias foi uma pessoa que se conduziu na presença do Senhor. Portanto, este é um erro que deve ser evitado. Dizer que Ezequias estava com a sua casa desordenada, que ele estava com a sua vida atrapalhada, ou que ele estava vivendo em pecado gritante, e que ele foi um pai relapso, que ele deixou a sua casa toda bagunçada. Não é isso que o texto está dizendo. Põe em ordem a sua casa, expresse o seu último desejo. Veja quem é que vai lhe suceder no reino. É isto que o profeta estava dizendo para Ezequias. Bom, como você sabe, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal, PR Elias Soares Oficial. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, o seu like, ative as notificações a fim de que você possa estar recebendo de primeira mão os nossos vídeos. E não se esqueça de visitar a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Alguns chegam a dizer que Maria Madalena era a mulher adúltera ou era a mulher pecadora de Lucas capítulo 7. Mas vale salientar que a Bíblia fala de 8 mulheres com o nome de Maria. 2 no Antigo Testamento, que do hebraico é Miriam, e no Novo Testamento temos mais 6. E entre elas nós temos aqui Maria Madalena, tem Maria, aquela crente lá de Roma, tem Maria, mãe de João Marcos, tem a Maria, mãe de Jesus, tem a Maria, que era tia de Jesus, que era mulher de Clopas. Então esta Maria também, a Bíblia faz menção, mas o nosso foco agora é sobre Maria Madalena. Maria Madalena, na verdade, ela era do norte de Israel, ela era lá da Galileia, Maria de Magdala. E era uma mulher abastada, só que ela tinha um problema muito sério. Ela era endemoniada. E o Senhor Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. E por que é que dizem que Maria Madalena era mulher pecadora ou era mulher adúltera? Porque no capítulo 7, Jesus está entrando na casa de Simão e ali entra uma mulher pecadora para ungir ao Senhor Jesus. E logo no capítulo 8 aparece Maria Madalena. Então alguns associam, pensando que Maria Madalena é a mesma mulher que é apresentada no capítulo 7. Mas fato é que esta mulher apresentada no capítulo 7 nada tem a ver com Maria Madalena que aparece no capítulo 8. São pessoas totalmente diferentes. Portanto, é um outro erro que os pregadores devem evitar. Não associar Maria Madalena com a mulher adúltera, que está no capítulo 8 de João, e nem com a mulher pecadora, que está no capítulo 7 de Lucas, porque Maria Madalena é lá de Magdala. E ela era uma das mulheres, conforme está em Lucas capítulo 8, versículo 2, uma das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e da qual Jesus expulsou 7 demônios. E por último, nós queremos trabalhar um tema bem polêmico. Alguns pregadores chegam a dizer que Miguel é o único arcanjo. Miguel é o único arcanjo. Em primeiro lugar, o nome Miguel, só para deixar claro, ele nem sequer aparece no texto original. Ele aparece na nossa Bíblia, na língua portuguesa, mas não do texto hebraico. No texto hebraico, ele é conhecido como Michael. E quando é feita a transliteração, nós temos o nome Micael. E Michael significa quem é semelhante a Deus, quem é como Deus. E Micael, da mesma sorte, Michael ou Micael. Esse nome aparece cerca de 5 vezes na Bíblia. O nome Miguel, que a bem da verdade não aparece nem no texto grego nem no hebraico.
Ele vai aparecer em Daniel 10, 13, no versículo 21, no capítulo 12, versículo 1, Judas 9 e Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7. Por conta da ênfase dada a Micael ou Miguel, alguns chegam a pensar que ele é o único arcanjo existente na Bíblia. Mas basta lermos no texto hebraico, ali em Daniel capítulo 10, versículo 13, que toda essa argumentação vai cair por terra. Sabe o que está escrito lá? Michael, Ahad Hassarim, Harishonim, ou seja, Micael ou Michael, conhecido como Miguel na nossa língua portuguesa, um dos primeiros príncipes. Ora, se ele é um dos primeiros príncipes, significa, logicamente, que príncipe da mesma qualidade dele e igual a ele, existiam outros. Agora, o fato de não aparecer os nomes destes príncipes, destes arcanjos, não significa que eles não existam, porque a Bíblia diz, Micael, um dos primeiros príncipes. Aí alguém pode perguntar, mas aí aparece príncipe. É claro, porque a palavra hebraica, príncipe em hebraico, é sar. Quando você toma essa mesma palavra e joga para o texto grego, você vai ter arhom. E aí ele, arhangelos, ou seja, o chefe dos anjos. Mas vale salientar e repetir que Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim, ou seja, Micael ou Miguel, um dos primeiros príncipes, e não o único príncipe, e não o único arcanjo. Portanto, este erro também os pregadores devem evitar. Espero que você tenha gostado, e neste momento eu quero fazer uma apresentação para você de duas obras que nós estamos aqui reeditando. A primeira é o Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Nesta obra você vai encontrar algumas questões como: com quem se casou Caim? Outra, onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que este pecado não pode ser perdoado? São 36 temas aqui neste livro. O segundo, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Este volume 1, voltando a ele já está na 6ª edição. Mais de 20 mil exemplares vendidos. E o volume 3, 3ª edição revisada, que estamos revisando todos os nossos livros, e aqui tem 59 questões. Por exemplo, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? Você sabia que o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos, não era o canto de uma ave? O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução está amaldiçoa. Mas em hebraico está Vatomer lo ishto odihama hazik betuma terra barech Elohim vamudi. Abençoa Deus e morre. Sim, em hebraico é abençoa, porque traduziram como amaldiçoa. Nós temos essas duas obras aqui com mais de 300 páginas. Você poderá estar recebendo estes 2 exemplares na porta da sua casa, ligando 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633, ou na nossa livraria virtual www.livrariadopastorelias.com.br, ou nos visitando, como muitos internautas têm ido ao nosso encontro lá na livraria do Pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27, bairro da Liberdade. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo.